Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, do Biblioteca Submersa. E aqui nós encerramos os 3 perfis para a nossa e futura campanha no Catarse, Narrativas Angustiantes. O terceiro perfil será o de Colin Insull, né? Colin Insull. É um autor já conhecido dos leitores da nossa editora. Nós traduzimos na verdade eu traduzi um conto extraordinário dele na série de concertinas Panfletos Ferozes, né? Que foi tem um título enorme, né? Dias de Aridez, enfim. Mas é uma narrativa espetacular. Ele também participou das nossas 2 coletâneas já, que era o Escuro Void, em homenagem ao Goya, e Ghost Trains, com narrativas sobre trens, fantasma, enfim, trens. E ele provavelmente estará na nossa nova coletânea em homenagem, dessa vez a Ernest Junger, né? The Language of the Storm. Pois bem, Colin Insull, ele, como os nossos 2 outros, com seus 2 outros companheiros que vão estar no almanaque da Rafus Press, né, no Narrativas Angustiantes, volume 2, tomo 2, ele também é um autor que trabalha bastante o aspecto visionário da trama, né? A gente viu que tanto Damian Murphy como Forrest Gui trabalham isso dentro da própria estrutura da trama, de uma forma muito peculiar, cada um deles, e muito rica, né? Isso cria narrativas assim que têm aspectos ritualísticos, mas dentro de uma possibilidade de riqueza gigantesca, não exatamente ali tolhidos pela perspectiva usual de ritual, que é uma perspectiva cristã, digamos assim, culpada, né? Que ela existe até em filmes, né? Por mais que o filme tenha uma aparência pagã ou coisa assim, tem um certo aspecto cristão ali, ou uma interpretação não exatamente muito justa, não digo nem correta, porque isso não se aplica à ficção. Ficção é verossímil, né? Ela não é correta como um artigo histórico, né? Uma pesquisa histórica, mas justa, né? Pois bem, o Colin Insull, diferente dos seus 2 companheiros de coletânea, né, de narrativas angustiantes, ele inverte a fórmula, né? Quer dizer, é a partir da imagem que ele vai construindo que a forma da narrativa se configura. Então é um tipo muito peculiar de construção narrativa visionária, porque essa construção ela atende primeiro a ter uma série de camadas, uma vez que a própria imagem é assim, né? Cada imagem que nós contemplamos, seja ela um folheto, um anúncio de propaganda sei lá, numa estação de metrô, num ponto de ônibus, até uma obra de arte de um Goya no Museu do Prado, essas obras, elas têm essas, digamos assim, construções visuais, elas têm camadas e mais camadas, que inclui o contexto em que foi produzido, o contexto em que está inserido, a forma, a interação de elementos, o aspecto histórico, evidentemente, o aspecto socioantropológico. Nem todos esses aspectos são perceptíveis do, digamos assim, do espectador, vamos dizer assim, da imagem, né? Imediatamente, mas eles existem em latência, não é? Como uma potencialidade, em potência, né, vamos dizer assim. E essa potencialidade, ela sempre se revela de vez em quando em novos caminhos que a imagem pode adquirir a partir da interpretação desse espectador. As narrativas do Insull, eles correm nesse diapasão, e é interessante porque elas são... existem essas camadas, são tão complexas, que parece que o romance, ele, ou melhor, a narrativa, em geral breve, né, o Insull, ele acho que fez algumas 2 ou 3 novelas que são quase que contos longos, como é o caso, aliás, do A Colina das Cinzas, né, que estará no Narrativas Angustiantes. Então ele não trabalha muito histórias muito longas, né? As histórias longas que ele chegou a trabalhar, elas são episódicas, né? Elas se dividem em episódios. E eu vou comentar de algumas aqui, né, no nosso vídeo de apresentação desse autor. Como eu disse, né,
Então, mas assim, voltando rapidamente só à descrição de como são os efeitos da prosa do Winslow, parece que você está lendo, embora seja uma narrativa breve, parece que você está lendo uma condensação de uma série de eventos. O título é As Flores de Sal dos Anos de Aridez. Essa narrativa, ela é de uma complexidade, Flowers of Salt in the Years of Drought, em inglês, né? Ela é de uma complexidade, é compreensível que inicialmente o editor em inglês, né, o Dan Gueto, tenha planejado essa narrativa para ser uma concertina. Nós reestabelecemos esse objetivo inicial e publicamos a narrativa como concertina no Brasil. Ele imaginou como concertina e depois ele mudou de ideia e resolveu fazer realmente um pequeno livro que é uma joia assim, do design, um livro bem pequenininho, tem 12 páginas, mas é muito, muito bem feito, muito bonito, embora seja uma impossibilidade, né, fazer um livro tão curto. Mas essas 12 páginas, 16, enfim, poucas páginas, chega a 20, Então, nós instituímos então o formato original em concertina, mas nesse pequeniníssimo espaço de poucas páginas, ou de uma concertina que se desdobra, acontecem milhares de coisas, né? São flores que têm uma origem ancestral e têm um desenvolvimento que lembra, enfim, certas contaminações muito específicas da contemporaneidade, e isso tudo vai acontecendo, embora exista, evidentemente, uma sobreposição de elementos que muitas vezes gera como eu vou dizer assim, é como se o leitor não tivesse um chão direito, né? Porque ele está lendo sobre uma coisa e aquilo vai tendo um desenvolvimento tal, não é? No próprio, né, Flores de Sal, também existe manuscritos e material, digamos assim, textos amaldiçoados ou textos apócrifos que também são analisados, imagens, né, ou pinturas ou gravuras de horrores do passado que se concatenam com os horrores do presente, e isso numa perspectiva tanto subjetiva quanto objetiva, né? Quer dizer, o protagonista ele tanto sofre o que ele descreve, então ele tem uma certa propriedade, inclusive, ele é testemunha daquilo no próprio corpo, quanto ele analisa aquilo, não é, de uma forma objetiva, prospectiva. Enfim, é uma narrativa que em 18 páginas ela enfeixa uma tal complexidade, e isso se dá exatamente porque a forma dela é determinada pela imagem. A imagem dessas flores de sal, exatamente o título, né? O título do livro, ele entrega o seu elemento essencial, que é um elemento essencial inexplicável, porque de fato não existe uma explicação para aquilo. Pode ser uma explicação divina, pode ser uma explicação humana, pode ser uma explicação química, técnica, mas assim, não existe uma única explicação. E essa imagem feroz, né, das flores de sal em tempos de aridez. Essa literatura do Colin Winslow é incrível, e a Rafos tem muito orgulho de trazer isso ao Brasil, também como no caso de tanto de Forrest Aguirre como Damian Murphy. É uma literatura que subverte então os valores usuais do elemento ritualístico, né? E falando então das outras narrativas interessantes que nós já produzimos, né, desse autor, do Colin Winslow, e também, enfim, que traremos no futuro aí traduzidos, vou falar um pouco do que aconteceu com... Vou mudar um pouco, né? Antes de falar da narrativa, vou falar um pouco do que aconteceu com a Colina das Cinzas, né? O que acontece é o seguinte: muitos anos atrás, em 2000 só um minuto... 2014, se não me engano, 2015, né? Muitos anos atrás, uma época que parece que não existe mais, sem pandemia, outro governo, enfim, né? Eu participei de uma coletânea de autores da editora. Na época a editora estava mudando de nome, não tinha ainda uma identidade, né? A editora antigamente chamava Ex-Occident Press, era de Bucareste, o seu editor Dan Gueto, que já havia editado 2 homenagens antes, né, 2 tributos geniais, para Gustavo Meyrink e Bruno Schultz, né?
E aí ele resolveu fazer uma homenagem, na verdade uma coletânea sobre a noite e o cosmo, chamada The Gift of Cosmos Cometh. É um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha biblioteca e eu tenho muito orgulho de ter participado dele. E participando dele eu tive acesso um pouco à infraestrutura, né, da escolha de contos e tal. Até porque os dois editores, que é o próprio Dan Ghetto, aqui como Geticus Polus, que é o, digamos assim, o pseudônimo que ele usa em latim, e o Damian Murphy me ajudaram bastante na adaptação do meu texto para publicação. E o que acontece? Alguns materiais mandados para esse livro eram tão longos, tão complexos, e é um livro longo, uma coletânea com mais de 300 páginas, mas uma parte do que foi mandado aqui era tão longo, tão complexo, que não houve como ele entrar, né, esse material entrar no livro. E esse foi o caso do Hill of Cinders, do Colin Insull. Esse material que não conseguiu entrar neste livro, ele foi posteriormente publicado numa série de livretos em formato de quadrado perfeito, não é? Lindíssimos, chamado, acho que não tem um nome assim, mas é a coleção L'Homme Récent, que era o nome da editora na época, né? O nome final da editora do Dan Ghetto, que seria a partir aí de 2017, 2016, seria Montabrachus, que é até hoje. Então, ele, como o Hill of Cinders ficou muito comprida e virou um livro em separado, o Insull mandou um outro conto, igualmente longo, mas não tão longo, chamado The Winter Moon, Dance for a Winter Moon, que é genial também, né? Aqui a gente vê todas as características usuais do Insull. Existe um cruzamento informativo de elementos informativos na narrativa do Insull, que ele usa de maneira muito inteligente. Ele tem um conto chamado, que é absolutamente genial, pretendo trazer no futuro traduzido, chamado A Aranha de Weimar, em que o personagem, novamente, existe uma sobreposição de uma série de elementos ali, dessa vez nos anos 50, uma, digamos assim, associação cinematográfica, né, com os filmes ali da época, até O Terceiro Homem, né, do Carol Reed e outros assim. Mas o que é interessante é que existe o que é o mote do livro, Aranha de Weimar, né, da Weimar, do livro não, do conto, é o seguinte: embora seja uma homenagem ao Meirink, o mote é um manuscrito de Bruno Schulz que ficou perdido. Esse manuscrito aparentemente existiu, ou até existe, perdido em algum lugar da Polônia. Mas o que aconteceu? Quando Schulz foi executado por um SS por nada, né? Que me parece que ele era o judeu de alguém, né? O judeu de um SS, eles eram pegos quase como escravos, né? E o outro SS que o executou, ele tinha um judeu dentista que o seu, digamos assim, rival matou também. Então ele, para se vingar, matou o Schulz, né? Então, quando ele morreu, esse manuscrito se perdeu e virou uma espécie de mito dos manuscritos, né? Um dia eu volto a esse tema é muito caro ao Colin Insull, o mito dos manuscritos, né? Virou um mito dos manuscritos. E é esse o mote. É bizarro, porque embora seja uma homenagem ao Meirink, que aparece na narrativa, aliás, né, na narrativa The Weimar Spider, ele vai fazer, na verdade, um trabalho textual, de recuperação textual, com elementos da obra do Schulz, não é? Então, é nesse sentido que temos uma obra, essa intertextualidade muito rica, e é uma intertextualidade também imagética, porque, veja bem, né, no caso do Weimar Spider, a gente está diante de um manuscrito que se chama O Messias, perdido durante a Segunda Guerra Mundial, escrito por um dos melhores escritores do século XX, né, e, enfim, do leste europeu, mas do século XX, de modo geral, que é o Bruno Schulz. Então é tão peso, né, nessa imagerie que o Insull utiliza, imagerie histórica, de fundo histórico, que isso torna a narrativa espetacular, assim, porque ele consegue aproveitar essas camadas e construir algumas novas, né? Como eu disse, ele usa um texto, né, a questão do manuscrito perdido do Schulz para fazer uma homenagem ao Meirink.
num dos melhores materiais que ele já escreveu, né, que é o The Weimar Spider. Um dia talvez nós consigamos trazer aqui para o Brasil. No Dance to the Winter Moon, que é o conto que substituiu o Hill of Cinders, caiu uma coisa aqui, nós temos o mesmo processo intertextual complexo. Só que aqui é muito interessante, o Winsor ele trabalha a oralidade, porque se trata da história, na verdade é uma espécie de redimensionamento, não bem revisão, mas é como se ele partisse de uma infraestrutura, de uma base, que é a do médico rural do Franz Kafka, e ele vai muito além, porque trata de dois médicos, na verdade um casal, um médico e esposa, que também trabalha na área, né, do boticário e tal, e que fornecem ali, enfim, medicamentos para uma população que vive nas periferias e nos subúrbios do Império Austro-Húngaro no início do século XX, na Bósnia e Herzegovina, um pouquinho antes da Primeira Guerra, na verdade, né? Se não me engano, é isso? E esse casal, o que acontece? Ele vive ali esmagado, né, por né, também existe também uma proximidade com alguns textos de diário de médico rural do Bulgakov, né, Mikhail Bulgakov. Então esse casal ele vive esmagado ali, muita superstição, aquela loucura de lugares pobres e, enfim, dominados por senhores de terra extremamente cruéis. Todo senhor de terra é cruel, não é só na novela que não. E que exploram esses camponeses, todas as formas imagináveis. Então isso gera uma série de superstições violentas também, bizarras, né? Então, no caso, em 1908 se passa a história. O que o Winsor faz? Ele utiliza a intertextualidade fornecida pela música, pela musicalidade, não é? Das rimas populares, algumas até eu acho que não são da Bósnia, provavelmente são da própria Inglaterra, mas essas rimas populares elas têm uma tão universalidade e elas são tão saturadas do ominoso, então mesmo quando essas canções são aparentemente nonsense puro, e ele consegue trabalhar esses versinhos assim nesse sentido de antecipação de alguma coisa muito terrível que pode ou vai ou deve acontecer em breve ali naquela cidade e que realmente acontece. Também é uma narrativa espetacular, não é? Porque ela, de certa forma, ela recupera uma tradição, né? uma fonte do trágico, que é justamente esse sentido dessa percepção do universo rural dentro de ciclos destrutivos, né? Do qual os personagens tentam escapar, mas nem sempre conseguem. Na verdade, nunca conseguem, né? E esses ciclos destrutivos são tanto pela própria natureza, que aqui também tem um papel importante, quanto pela maldade dos homens e tudo mais, né? Como eu disse, pela, digamos, exploração, pela opressão dos senhores, né, dos proprietários das terras e tudo mais. Bom, aqui foi apenas um apanhado, um perfil, como eu disse, desse escritor, que é incrível, né? Que é o nosso, digamos assim, né, catalogado na no nosso almanaque de narrativas angustiantes, não é? Com A Colina das Cinzas. Esperamos que vocês apreciem e, enfim, retomamos aí nossa tradição usual que não tem nada de usual, enfim, a Biblioteca Submersa, e na semana que vem a campanha vai estar no ar. Um abraço a todos e até a próxima.